Oi, gente! E aí, galera que assiste meu canal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre como eu saí do estágio do crise ou mais ou menos para chegar no ótimo, que hoje eu tô bem, não tomo mais remédio, tô feliz, não tenho dor. Então, eu recebi pessoas me perguntando, recebi alguns e-mails e as pessoas falando como que você conseguiu chegar nesse patamar. E aí eu queria compartilhar com vocês a minha história e que de alguma forma isso possa ajudá-lo. Durante muito tempo eu fiz tratamento psicológico. Já fiz terapia convencional com psicólogo. Se chegar lá no consultório, conta a sua história desde quando você era um feto, e aí fala sobre tudo e chora, e aí depois aquele assunto que te magoa, toca no assunto de novo e fala de novo, e aí o psicólogo, aí como você se sente sobre isso? E assim, não tô menosprezando, né? Existem psicólogos excelentes, existem pessoas assim muito sérias nessa área, mas pra mim não funcionou. Não sei exatamente por quê, mas não funcionou. Porque ficar remoendo a ferida, ficar falando sobre o mesmo assunto, porque eu não fiz com um tratamento, eu fiz pelo menos, que eu me lembro assim claramente, foram pelo menos 3. Eu passei por um psicólogo, aí dei uma melhorada, e depois ficava ruim, aí voltava pro psicólogo, e depois voltava pro psicólogo. Então, esse falta de estabilidade no estar bom me incomodava. E eu ficava pensando, eu falava, gente, como é que pode uma pessoa viver desse jeito, né? Meu, eu não me conformei, né? Eu já fiz um outro vídeo falando sobre autoestima e eu sempre tive, assim, um espírito de, meu, isso não tá legal desse jeito. Eu preciso mudar, eu não posso ficar me privando de viver, eu não posso ficar me privando de fazer alguma coisa, porque eu tenho dores e as outras pessoas não têm, e eu preciso toda hora ir no banheiro e as outras pessoas não. Não tá legal, não é assim, não tá justo desse jeito. Então eu preciso fazer alguma coisa pra ficar como todo mundo. E aí eu tava aí com um processo complicado, que eu tive depressão pós-parto no meu segundo filho. E essa depressão me fez procurar essa ajuda. Eu conheci uma pessoa que me indicou essa parapsicóloga, eu fiz um tratamento parapsicológico, se é assim que se diz, com uma pessoa fantástica, ela me ajudou bastante. Meu, a luz tá fogo hoje, o sol tá demais. E aí, essa pessoa me ajudou no sentido de fazer uma reprogramação mental, porque eu sempre fui muito insegura, eu sempre fui muito medrosa no sentido de me expor. As pessoas vão achar isso e aquilo de mim, as pessoas isso e aquilo. Sempre fui muito medrosa e tímida, e para fazer um trabalho escolar, meu Deus do céu, meu Deus do céu, era terrível, terrível. Explicar coisa lá na frente, fazer trabalho, meu Deus do céu, eu sofria muito, muito mesmo. Passava horas no banheiro antes de fazer uma apresentação. E aí eu decidi que, tipo assim, isso não tava legal, né? Esse meu estado de medo, de angústia, de sei lá, de insegurança não tava bom. E eu precisava fazer alguma coisa para que isso mudasse. Quando eu entrei nessa depressão, eu conheci essa parapsicóloga por causa da depressão, né? E aí eu tava assim numa situação bem complicada. Depressão pós-parto não é fácil, é bem difícil mesmo. E aí eu conheci essa pessoa que se chama Adriana Borges. Ela tem um site para quem tiver interesse, é www.reprogramesuamente.com.br. E ela trabalha com essa linha de reprogramação mental. Para a psicologia, gente, não é coisa espírita, não bota copo d'água, não tem nada a ver com para esses negócios aí de espírito, dessas coisas assim que às vezes fala assim, fiz um tratamento com uma parapsicóloga. As pessoas já pensam que, tipo, o espírito me operou. Não tem nada a ver com isso. Ela trabalha na linha de consciente e subconsciente. Vou explicar mais ou menos para vocês. O que é o consciente? É o nosso cérebro que a gente está usando agora. A gente está conversando, estou pensando para falar, não muitas vezes, mas é a função racional. É o que você pensa para fazer as coisas, é quando você planeja seu dia. E o subconsciente
que é uma grande parte do nosso cérebro, que é a função mecânica. O que é a função mecânica? Você pensa para respirar? Ninguém pensa, todo mundo respira. Um outro exemplo mais prático, quando a gente aprende a dirigir. Inicialmente, você está aprendendo, então você está absorvendo racionalmente aquele conhecimento. Quando você já aprendeu, você já tem um tempo aí de experiência, você dirige que você nem percebe. Às vezes eu chego num lugar que falo, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? É tanta coisa na cabeça que a gente vai dirigindo, vai pensando, vai ouvindo um rádio, vai conversando com o filho, que nem vê e já chegou. Isso é a função mecânica, isso é o subconsciente, porque você já aprendeu, tá lá, seu cérebro já sabe como fazer. Você não precisa fazer isso racionalmente, mudar uma marcha do carro, isso ou aquilo. E aí, trabalhando nesse sentido do consciente e do subconsciente, que foi trabalhado os meus medos, as minhas inseguranças. E segundo esse sistema da parapsicologia, a insegurança é a causa de todas as doenças. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Ó. A insegurança, ela tem outros medos, outros nomes. Ó, medo, angústia, depressão, ansiedade, complexo de inferioridade, timidez, tudo isso são formas de insegurança. E aí, esse sistema de parapsicologia, através de exercícios, através de repetição, através de áudios, eu colocava áudio para dormir, tipo assim, porque depois de 1 hora que você tá dormindo, sabe aquela conversa assim de falar assim, fala no ouvido do marido quando tá dormindo, quando você quer um negócio, né? Gente, tô falando pra vocês fazerem isso. Mas essa conversa aqui é bem antiga, isso é coisa de vó. Isso funciona. Porque a pessoa racional, ela tá dormindo, o consciente tá dormindo, mas o inconsciente não dorme. O inconsciente tá ali. Então você consegue sim, muitas vezes, resolver problemas, plantar semente na cabeça de criança, falar com seu filho dormindo. Isso tudo funciona. E eu ouvia áudios para dormir. Aí dormia com os fones e tal. Então tudo isso demorou. Foi um processo que eu demorei pelo menos 1 ano para conseguir ter um resultado assim positivo. Na segunda semana você já sente melhora. Não é uma coisa assim que eu vou fazer e não vou perceber. Mas na segunda semana eu já comecei a melhorar. Depois de fazer os exercícios, de ouvir os áudios, de fazer a reprogramação mental. No final desse 1 ano, eu era outra pessoa. Eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa mais calma, menos ansiosa, mais segura, muito mais segura. Gente, pra eu estar falando com vocês aqui, eu tive que, sabe, se eu fosse a Joyce de anos atrás, não estaria aqui de jeito nenhum mesmo. Mas graças a Deus e toda essa reprogramação, que eu me tornei uma pessoa diferente. E aí, a cura, vamos dizer assim, desses medos, dessas angústias, traumas do passado, tudo isso foi curado. Por quê? Tudo isso é trabalhado, né? Tive vários problemas no meu passado que influenciaram a ter. Tem um outro vídeo que fala o start da doença de Crohn. E aí tudo isso foi trabalhado, porque daí na parapsicologia tem técnicas, eu fiz hipnose e foi bom, gente. Não é balela, não. Pra mim funcionou. Pode ser que pra você funcione também. Então acho que tudo vale a pena, né? Não fazendo mal pra ninguém e não nos prejudicando. Eu escrevi aqui uns negócios aqui que preciso falar direitinho. Ó. A doença, né? Segundo um médico pesquisador brasileiro que se chama Marcos A.D. Silva, em 1998, ele escreveu uma tese. A doença é a perturbação não resolvida no equilíbrio interior do ser vivo e a sua interação com o meio ambiente que o cerca, expressa pela linguagem dos órgãos. O que isso significa? Se você tem alguma coisa não resolvida dentro de você ou dentro do ambiente que você vive, se você não resolver, isso vai somatizar no seu corpo. Isso vai afetar de alguma forma os seus órgãos. Pode ser qualquer órgão.
Pra gente entender mais ou menos sobre isso, tem livros que falam sobre linguagem corporal. O que cada doença significa, por que cada órgão é afetado. Cada doença, por exemplo, assim, no meu caso, o intestino significa um medo, né? Segundo esses livros aí. Tem livros de autores como a Cristina Cairo, como a Louise Hay. Elas falam sobre a linguagem corporal e como que cada doença extingue a personalidade da pessoa, né? Fala sobre o intestino, no meu caso, trata sobre medo. Medo de não ter vitória, medo de um monte de coisa. E realmente, se eu falar aqui pra vocês, eu vou falar assim, era eu, né? E o que eu fiz? Eu procurei essa ajuda, fiz um equilíbrio entre o corpo e a mente. Quando tudo aqui tá bem, o resto tá bem. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que olhar pra nossa vida de uma forma holística. Por que isso tá acontecendo comigo? Hoje eu não faço mais, né, esse tratamento que foi bem intenso, mas eu tenho aí as minhas pílulas de socorro, vamos dizer assim, quando eu tô num momento, né, tenso ou inseguro, né, alguma decisão que eu tenho que tomar, alguma coisa assim importante na minha vida, eu ainda recorro aos áudios, eu ainda procuro alguma ajuda no que eu estiver sentindo necessidade. E uma coisa que eu faço também que me ajuda muito, gente, é meditação. Isso não tem nada a ver com parapsicologia, isso é uma coisa que eu busquei e já tem estudos científicos falando, super interessante, revista, coisas assim bem legais que falam sobre isso mesmo, como que a meditação ajuda a gente até ganhar a massa cinzenta, a pessoa fica até mais inteligente, vamos dizer assim. E são estudos científicos, não é a Joyce que tá falando, não. É muita coisa aí provando que o negócio funciona. E pra mim, a meditação 10 minutos por dia é o suficiente, pelo menos por enquanto. E me ajuda, né? Quem sabe pode te ajudar. Eu procurei sobre meditação, conteúdo, tem muita coisa em inglês, mas tem algumas coisas em português também, mas eu encontrei bastante coisa no YouTube. Então, fica a dica pra vocês, se você tiver interesse. Tá bom, gente? Então é isso. Procure o equilíbrio entre o seu corpo e a sua mente. Qual é o canal que você vai encontrar isso? Depende de você. Pode ser a psicologia normal, pode ser a parapsicologia, pode ser a meditação, pode ser o que for. Mas procura. O importante é sair da zona de conforto. O importante é você não estar assim feliz com a sua situação. Se você tá com dor, não fica feliz. Fica, preciso sair dessa situação. Tá bom? Um grande abraço pra você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda terça-feira. Se você gostou, dá um like, que isso me motiva bastante, me ajuda. E se você acha que esse conteúdo é importante pra alguém, compartilha. Tá bom? Um abraço pra vocês e até terça que vem.